Olá, sejam todos muito bem-vindos a professor José Alessandro Neves. A invenção do primeiro templo de Salomão, Thomas Homer, ficará bravo comigo. O que será? Não sei, não só Thomas Homer, mas entre outros. Que compartilhe, dê o like, tá? Convide outras pessoas para estarem com a gente. Os vídeos também têm materiais didáticos como subsídio. Se você é membro, veja, se você é membro exclusivo, premium, ou é membro cooperador, lá você tem acesso já ao vídeo, ok? É uma playlist sobre o tema. Então, para você não se perder, é só olhar na playlist, tem várias playlists. Lá tem o conteúdo, lá tem o material, e aí você vai poder aprender melhor. O slide, lembrando, os meus slides que eu utilizo no vídeo, na videoaula passada, ok? Eu vou disponibilizar para você por R$10, porque dá trabalho, são 30 slides que compõem a minha microaula. Então, se você quiser R$10, salvo para as pessoas que diretamente têm me ajudado voluntariamente. Tudo bem? Vamos ao que interessa? Vamos começar. Se você é um leitor de Thomas Homer, Mauro Livrani, entre outros nomes, Mark Smith, Israel Finkelstein, arqueólogo, Silberman, tá? Você tenha lido aí Schwantz, Croato, Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, tá? Rafael Patai, não importa. São grandes acadêmicos que versam sobre diferentes perspectivas e metodologias, tá bom? Para tratar deste assunto, tá bom? Então, evidentemente que as correntes de pensamento e de pesquisa, elas se desviam umas das outras, né? Devido a uma maneira com que o acadêmico, ele aprofunda, ele pesquisa, ele vai dissecar, de fato, o seu objeto. O que eu faço? Eu percebi numa leitura de Thomas Homer e de outros autores que não é possível falar, sequer cogitar um templo antes do exílio babilônico, ou seja, um templo pré-exílico. Sobretudo, falar de Shilomó. Por quê? Porque o professor José, além da análise intertextual, trabalha com um conceito, que é o que eu trago como tese futura e já está na minha dissertação, de correlação cognato-semântica dessas tradições, tanto internas quanto externas. Ou seja, eu vou trazer uma ideia de que esses textos estão sendo produzidos por uma tradição e outras com base simplesmente em uma influência ou aparato simbólico já dos babilônicos e dos sumerianos, para dar ao seu mito de fundação uma roupagem real. Então, eu entendo que não é possível falarmos de textos bíblicos, qualquer fato histórico relacionado às narrativas bíblicas antes do pós-exílio. Então, o que a pessoa já levanta na pesquisa, se algum acadêmico me trouxer qualquer evidência textual, epigráfica, iconográfica ou arqueológica de que existem textos produzidos antes do pós-exílio, eu, evidentemente, terei que revisar o meu trabalho e a minha própria dissertação. Se bem que eu não vou trabalhar tanto isso. Se conseguirem trazer para mim, Thomas Homer, entre outros, minha hipótese, a minha tese e a minha análise estará jogada por terra. Segundo, se fizer uma análise intertextual das fontes traditivas, como eu fiz e Thomas Homer não fez, não fez, ele não viu e não fez, mesmo trabalhando a fonte deuteronomista. Bem, me darei por satisfeito. Então, vamos lá. Primeiro, o material que eu vou enviar para o nosso amigo Marcel, que é um parceirão, ajudador nosso. Separei aqui alguns textos importantes que não foram analisados por Thomas Homer e por outros autores, nem por Israel Finkelstein, até porque ele não tinha que analisar nada, porque o trabalho dele é mais de arqueologia. Ok? Silberman, muito menos. Mauro Livrani sequer passou perto. Ok? Então, a gente precisa entender que existe um cenário descrito pela nossa pesquisa que é o importante para a nossa descrição na tese. Ou seja, Babilônia, nada mais e nada menos do que o pós-exílio. Então, o senhor está levantando a tese de que, de fato, é impossível falar de Salomão ou de Torá antes do pré-exílio? Sim, é impossível.
possível. As correntes, eu vou explicar por quê. As correntes, como de Thomas Homme, que vai levantar a ideia, tá, de uma fonte deuteronomista, isso que se pressupõe como obra histórica do cronista, o achado de uma Torá, ainda que seja fragmento deuteronomista, a partir de uma análise sincrônica. E aqui sincronia para a gente não funciona. Porque, de alguma forma, bebe-se de uma forma de abordagem, tá, que a gente vai chamar convencional, entende o manuscrito ou o cânon formado e que, portanto, ao admitir a fonte deuteronomista, eu acabo, mesmo que inconsciente, e é o que Thomas Homme faz, indo para uma abordagem sincrônica do texto. Porque eu já admito, por exemplo, que existe um texto que está escrito antes do exílio. E, na verdade, não há então. Ok? Nós vamos mostrar isso. Então, vamos primeiro dar uma olhada no material, ok? Olha, o material é esse aqui. Os textos que nós separamos para analisar, para mostrar, não existe templo antes do exílio, não existe Torá antes do exílio, e eu vou mostrar que não existe história no pós-exílio. O que existe são construções teológicas a serviço da monarquia persa, que está sendo ali consolidada por um projeto judaíta, com uma comissão, Esdra, Zorobabel e Yehoshua, e que se pense o Neemiá, que hoje você não precisa nem acreditar mais nisso, ok? Então vamos lá, textos básicos que eu estou trazendo para análise. E aí eu quero pedir você, que tem Thomas Homme, vai lá e leia e veja se ele fez esta análise, se ele percebeu o que o professor vai trazer. Beleza? Mostrei o material, ok, está mostrado. Vamos então, a nível de introdução, primeiro, entender algumas questões importantíssimas. Como nós, então, podemos entender a narrativa de Esdra, Ezequiel, Amós, Ageu, entre outros, que, de alguma forma, pressupõem um segundo tempo? Eis aqui o problema. Venha para as minhas principais referências bibliográficas nessa live. Por ordem. Vamos começar com o Daniel Friedman, The World History of the Jewish People, ok? Volume 4, Jerusalém, 1979, página 76 e 125. Vamos trazer Israel Finkelstein, capítulo exclusivo trabalhando sobre o tempo de Salomão, a figura de Davi e Salomão, ok? São Paulo, a gerar. Vamos trazer aqui o Mazar, Arqueologia na Terra da Bíblia. Importantíssimo, ok? Nesses anos que percorrem aí, ó, do 10º ano até o 6º século, antes de Cristo, São Paulo, Editoras Paulinas, página 356. Tudo bem? Traremos também, não poderia, porque senão apologética pira, o Sabatiero. Não gosto muito, não tenho tanta afinidade, mas ele já inicia o seu trabalho, inclusive na página 61 e 74, fazendo uma crítica também à questão das escolas de interpretação hermenêutica sobre o Templo de Salomão e a Torá. Então, eu achei interessante trazer alguém do nicho para cá. Também o Valks, Instituições de Israel no Antigo Testamento, São Paulo, Vida Nova, 2004. Ok? E não poderia deixar Mauro Liverani, e para você, Mauro Liverani, páginas 381, 384. Beleza. Ok. Por que temos um problema seríssimo de escolas que tentam pressupor, por exemplo, que há um templo de Salomão antes do 1º século, quando não há absolutamente indício algum disso? Estamos aqui para oferecer a você um amplo espaço para desenvolvimento cognitivo, um portal exclusivo, onde você terá acesso irrestrito, desfrutando de um ambiente acadêmico, com acesso a uma biblioteca virtual, com livros, teses, dissertações, artigos, esboços, videoaulas e cursos exclusivos. Tudo isto pela tua assinatura, que é um gesto de cooperação com o nosso trabalho e investimento ao seu desenvolvimento intelectual. Saiba mais clicando no link que está aparecendo aí. Seja membro. Confira lá a modalidade que melhor convier à sua condição financeira e junte-se a uma geração de revolucionários produzindo uma pesquisa de alto nível em diversos campos do saber. Professor José Alessandro Neves estará à disposição dos membros assinantes,
oferecendo um amplo espaço para debates saudáveis, éticos e respeitosos dentro do grupo de membros do canal Professor José Alessandro Neves, dentro do grupo de membros do canal Professor José Alessandro Neves. Então, superamos esta grande etapa. Agora, conheça um pouco mais do ambiente que nós temos para te oferecer, acreditando no teu potencial.